A paz de Yahusha, louvado seja o nome do Pai, o Criador dos céus e da terra. A resistência não começa com a força humana, mas com a fé ativa. Não é sobre lutar contra as máquinas, e sim contra o Satanás, que está por trás delas. Agora, um filho da luz preparado espiritualmente não vai ser vítima do sistema, porque sua mente já foi renovada pela verdade. A oração constante, jejum intencional e os versículos coração são escudos contra o engano digital. A tecnologia quer te manter dominado, distraído e acelerado, mas o Espírito Santo te chama para pausar, ouvir e discernir. Às vezes, resistir à besta tecnológica é tão simples quanto dizer não para aquilo que rouba seu tempo com o Senhor dos Espíritos. É tirar um dia de jejum digital, é começar a sua conexão divina antes mesmo de pegar o celular, é restaurar a prática da oração de madrugada, buscar a voz do Espírito Santo antes das notificações. O combate espiritual contra o mal nos últimos dias exigirá dos filhos da luz consistentes, vigilantes e profundamente enraizados na fé, uma posição resistente. E não se trata de viver com medo, mas de viver preparado, pois o inimigo se esconde onde menos esperamos, inclusive no conforto do começo da automação. Você já pensou em como poderia começar a resistência? Esse sistema agora, mesmo com pequenas atitudes, lembre-se, maior é o que está em você do que aquele que está no mundo ou em qualquer rede de dados. Está escrito: aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Sabedoria não é medo, não é especulação. Precisa ser, nos últimos dias, um diferencial entre quem será enganado e quem permanecerá firme, sabendo distinguir entre o avanço e a armadilha. Isso é essencial. Isso não vem do intelecto ou do Google, vem da intimidade com o Senhor do Espírito, vem do silêncio da oração, vem do discernimento que somente o Espírito Santo pode liberar. As pessoas mais sábias nesse tempo não serão as mais tecnológicas, mas as mais conectadas com o Senhor do Espírito. Gente que jejua, não por ritual, mas por sensibilidade espiritual. Gente que decora versículos como escudo e que transforma a fé em estilo de vida e não em discurso. Há revelações escondidas que só tornam visíveis quando o coração está alinhado com a vontade real. Não é sobre calcular o número da besta com exatidão, mas sobre reconhecer o espírito da besta operando por trás das coisas inofensivas. Irmãos, precisamos entender que temos
que diariamente praticar a leitura da palavra, diariamente praticar a oração, também o jejum, dentro de um propósito. Mas a palavra é clara quando diz que temos que estar na vigilância, pois a inteligência artificial está avançando assustadoramente e apresentando em conjunto com a robótica uma pressão, um avanço, mas a palavra diz que não podemos ficar calados. Somos a voz do Espírito Santo, pois devemos lembrar sempre que Ele habita em nós e nós precisamos abrir a boca naquilo que Ele ordenar, para que todos venham ter conhecimento, informações para saber se defender ou mesmo escapar das armadilhas, ciladas e laços do inimigo. Sabemos que o anticristo logo estará colocando-se diante de todo o povo, mas por outro lado, sabemos, nós que somos da luz, teremos que se apresentar com a armadura do Senhor do Espírito para resistir esses dias maus, pois a palavra é clara ao dizer: resistir o Satanás e ele fugirá de vós. Mas o inimigo tem se apresentado de várias formas, utilizado vários meios, e felizmente muitos não têm percebido, porque se encontra ainda dirigidos pela a sua própria vontade. A palavra diz que enganoso é o coração do homem. Quem poderá escapar? Somente aquele que tem autoridade do Espírito Santo em sua vida, esse poderá escapar. Portanto, vamos estar atentos a tão grande salvação. Você que já tem alcançado, cuide-se para que não venha perder. Muitos estão falando aí, uma vez salvo, salvo para sempre. Isto é heresia, pois a palavra diz que aquele que for fiel até a morte receberá a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, precisamos levar a sério a verdade, para que possamos crescer no conhecimento e na graça
de modo que saibamos discernir a vontade do Pai para nossas vidas, pois Ele tem nos chamado para nós sermos a luz do mundo, para trazer outros através do nosso testemunho para o reino dele. A palavra é clara ao dizer que tudo é possível ao que crê, e aquele que crê no Filho do Homem tem a vida eterna. E a hora é agora. Louvemos, adoremos, glorifiquemos ao Pai, segundo o seu Espírito que nos move, para que isso venha acontecer. Honras e glórias ao Eterno e ao dos Exércitos. Esse tem mostrado que verdadeiramente nós precisamos entender a boa e agradável vontade do Pai. O inimigo tem tentado de várias maneiras impedir o trabalho do Filho da Luz, pois cada um de nós temos uma responsabilidade: testemunhar da mudança que o Pai tem feito nas nossas vidas, porque agora estamos experimentando essa alegria que é a nossa força. Por isso temos que estar atentos para não deixar ser arrastado pelo sistema tecnológico. Tudo nós temos que colocar limite para que a nossa alma não venha sofrer, o nosso espírito não venha padecer. A hora é agora, o momento é chegado. Precisamos entender que grande é o amor do Pai, que constantemente tem passado para nós a verdade, que liberta o homem do domínio do pecado, da prática do pecado, e que traz a cura, os sinais, tudo que nós precisamos para a nossa vida no todo. A hora é agora, precisamos entender isto. É melhor obedecer do que sacrificar. Grande é o Pai, poderoso é o Pai, grande é o Pai, poderoso é o Pai. Ele tem nos chamado para entendermos a sua vontade. Portanto, que possamos estar vigilantes, porque o inimigo entra com a contaminação sutilmente para impedir nós da luz de avançar, quando o Pai tem dito: diga meu povo que marche. Então nós precisamos marchar, Então, irmão, amigo, simpatizante, que é no canal, ajude o canal. A palavra diz: quem é por nós será abençoado. Quem abençoa será abençoado. Quem ajuda será abençoado. Então, dê o seu joinha aí e